Bom dia a todos, bom dia a todas. Em primeiro lugar, eu queria avisar, né, que essa palestra está sendo gravada e que vai ser disponibilizada no canal da FUMEC no YouTube. Portanto, todos os presentes autorizam a veiculação de suas imagens durante a palestra. Caso você não autorize, basta permanecer com a câmera desligada, tá? Eu gostaria também de solicitar a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo hoje, que, por favor, permaneçam com a câmera desligada. Na realidade, nós somos 94 pessoas presentes aqui nessa sala virtual e, em relação a isso, se todo mundo mantiver a câmera ligada, nós vamos ter uma dificuldade, às vezes, para alguns poderem estar acompanhando. Então, se possível, eu pediria que todos mantivessem imagem e som desligados. As perguntas que vocês tiverem sobre a palestra, elas vão estar sendo devidamente anotadas e acompanhadas aqui no chat, tá? E, posteriormente à fala, eu vou estar trazendo essas questões que vocês levantaram. Bom, a palestra de hoje, então, é sobre a questão da prática do psicólogo hospitalar da pandemia, da doença do coronavírus, né, de 2019, da Covid-19, e ela vai ser apresentada pelas acadêmicas em psicologia, a Beatriz Almeida, a Bruna Luiza Coelho, a Daniela Queiroz, tá? Que fazem estágio, que estão realizando estágio no Hospital Life Center, que é um convênio existente entre a Universidade FUMEC e o Hospital Life Center. Então, nessa oportunidade, eu quero desde já agradecer muito a psicóloga do Hospital Life Center, que é a Letícia Maroni. Ela tem acompanhado e é parte importantíssima na formação dessas estagiárias, do trabalho que elas desenvolvem, tá? E eu expresso aqui os meus agradecimentos e do curso de psicologia da Universidade FUMEC em relação à prática e o reconhecimento da prática do trabalho dela. Bom, eu nunca acho que vai sair tão cedo da minha memória o dia 16 de março de 2020, porque nesse dia, e o professor José Olavo estava lembrando isso um pouquinho antes comigo, aqui na sala de espera da nossa conferência. Nesse dia, a universidade ela ficou de portas fechadas aos alunos, por uma deliberação, então, ainda do reitor, tá? Como uma forma de prevenção a uma doença que a gente sabia muito pouco dela, né? A gente tinha acompanhado desde o início do ano algumas notícias sobre uma doença que estava se expandindo rapidamente, que tinha se iniciado na Ásia, mas que já estava caminhando para o mundo, portanto, já tomava áreas de pandemia. E nesse dia, então, a FUMEC resolveu proagir, tá? Suspendendo as aulas como garantia da não realização do contágio. A impressão que a gente tinha naquele momento, que passava pela nossa cabeça, era de que isso seria alguma coisa rápida, pontual. A expectativa era que a gente pudesse voltar daí a um mês, né? Tinha os feriados de Semana Santa, de 21 de abril, então a gente imaginava que após esses feriados a gente poderia já retornar à nossa normalidade. E aí, né, hoje nós estamos aqui no dia 26 de março, e mais de um ano, então, portanto, depois dessa data, num evento remoto, felizmente que essas alternativas elas foram descobertas, mas que na realidade mostra que a nossa rotina, que o nosso dia a dia foi de alguma forma alterado profundamente.
Então, nesse período de mais de um ano, a gente descobriu que a gente estava com questões que nós teríamos que aprender a lidar, distanciamento social, utilização de máscara, a expectativa e a esperança da chegada de uma vacina, o início da vacinação, enfim, todos esses processos, todas essas marcas que estabelecem aí um roteiro triste, um roteiro muito apreensivo em relação à questão dos desdobramentos da pandemia ao longo desse ano. E aí, eu queria estar apenas demarcando com vocês o seguinte: a psicologia, a psicanálise, propriamente dita também, elas começam, sobretudo, a partir de uma prática experimental, a partir de uma determinada experiência. A clínica freudiana foi o grande laboratório da construção da psicanálise e na realidade, eu diria a vocês que nada substitui essa experiência. Então, nesse período anterior a março do ano passado, já existia um estágio em psicologia hospitalar, onde se lidava num cotidiano com a situação de adoecimento como uma quebra, como uma disruptura dos processos de vida das pessoas. A internação no hospital sempre representa uma quebra, sempre é marcada por variações de angústia, de apreensão, porque, na realidade, é algo que, de repente, surge na vida e que se altera profundamente, tá? no dia a dia das pessoas. E, em função dessa característica da estrutura hospitalar, em especial dos espaços intensivistas, daqueles espaços de terapias intensivistas, onde você tem uma série de práticas de suporte, de sustentação, de intervenção, com o objetivo de poder manter a vida e garantir a saúde, isso sempre causou a necessidade da existência do psicólogo para poder estar acompanhando os processos subjetivos que permeiam essa prática médica. Só que, gradativamente, ao longo do ano de 2020, foi se assistindo nesse espaço a materialização dos fatos. Então, enquanto a gente escutava na televisão taxa de ocupação em UTI, X%, taxa de ocupação em enfermaria, Y%, a questão do índice de transmissão, 0,9, 1,02, o fato, gente, é que todas essas cifras que passaram a marcar o nosso dia a dia se expressam como realidade na prática hospitalar. E de repente, as estagiárias que apresentam hoje, e a própria Letícia, a própria psicóloga Letícia, se viu como linha de frente de um processo que a gente, no início, sabia muito pouco dele. Então, elas suportaram a materialização dessas cifras. Elas tiveram que construir, a partir da experiência, uma abordagem, uma forma de poder estar lidando com as situações desses processos, desses casos, diante de um fato novo. E certamente com isso contribuem e contribuirão para a construção e o avanço do pensamento da psicologia hospitalar. Então, essa a apresentação que eu gostaria de estar fazendo, de estar chamando a atenção de vocês. Vou passar a palavra às três, que são protagonistas, então, de todo esse processo, para que elas possam trabalhar conosco durante essa manhã esses aspectos, tá?
dentro da questão da normatização da FUMEC, só lembrando a vocês, já tem aí um endereço no chat para o preenchimento do formulário para emissão de certificados posteriormente, tá? Bom, não vou estender mais, então, sobre isso, agradecendo a presença de todos. Passo a fala acadêmica Daniela Queiroz Souza, tá? Para que ela possa estar iniciando os trabalhos com a gente nessa manhã. Muito obrigado. Daniela. Olá, bom dia a todos. Tá? Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar participando desse momento com vocês, junto com as meninas também, de poder compartilhar também um pouco da nossa experiência, né, nesse contexto, igual o João explicitou de uma forma muito, né, bacana, que é a prática, né, que a gente possui no hospital em relação à pandemia do Covid-19. Pode passar, por favor. Antes da gente, né, entrar assim, numa questão mais específica, eu queria trazer para vocês o contexto, né, da nossa atuação. Lembrando, né, coloquei ali como um lembrete, que cada instituição, ela possui uma forma de atuação. Então, o que a gente basicamente vai trazer são experiências da nossa realidade, tá? Então, assim, a nossa atuação hoje, lá no hospital, ela acontece, né, através de um pedido de interconsulta através dos médicos. Então, antes da gente iniciar o atendimento, existe essa hierarquia, né, esse formato de que, né, haja esse pedido para que começamos a fazer o atendimento. Depois, né, do pedido de interconsulta, nós já iniciamos o acompanhamento, então atendemos pacientes, os familiares, a equipe, né, frisando que nós somos um meio de campo muito importante, né, nessa relação entre família, paciente e a equipe, e a gente atende nas unidades de internação e nas UTIs. No cenário Covid-19, a nossa realidade atual, ela acontece através do teleatendimento de saúde. Então, nós não atendemos presencialmente, isso por questões do protocolo e da nossa realidade da equipe atualmente, né, lá no hospital. Então, nós atendemos por chamadas de vídeo, por ligação telefônica, tanto nas unidades de internação e nas UTIs. Né, em caso, né, do paciente estar sedado, entubado, nós acompanhamos a família também. Pode passar, por favor. Eu queria frisar aqui a importância do trabalho multidisciplinar no ambiente hospitalar. Tá? Uma das nossas atuações, né, enquanto equipe, eu queria falar um pouquinho sobre as ações do grupo de experiência do paciente. É um dos nossos trabalhos no sentido de humanizar, né, do trabalho de humanização dentro do hospital, e apesar, né, de ele acontecer, na maior parte das vezes, a parte da atuação vir da psicologia, né, por a gente estar ali fazendo aquele trabalho de escuta, entendendo o que o paciente gosta, o que dá para a gente promover ali dentro do contexto hospitalar, ele também não conta só com a nossa participação, ele conta com a participação de diversos profissionais do hospital, né, com a finalidade de promover uma ação semanal. Essa ação, ela consiste, né, em uma experiência, trazer, né, uma experiência positiva durante o processo de internação, um processo de sofrimento que aquela pessoa, né, está passando, né, em determinado tempo, período ali no hospital. Então, um exemplo aí que a gente tem por exemplo, Dia da Beleza, a música, né, a gente tem um voluntário lá no hospital atualmente, né, por causa da Covid, da pandemia, a gente faz por chamada de vídeo, ele faz a apresentação dele, ele toca violino, né, para aqueles pacientes que gostam, né, de escutar, de ter esse contato com a música, o café da manhã especial e várias outras questões que a gente consegue aí adequar à nossa realidade. Um exemplo de casos, né, só para exemplificar essa ação que é feita por vários profissionais, e é muito importante frisar isso, foi, né, realizada uma ação com uma paciente que o quadro dela era uma questão de uma síndrome pós-Covid.
né, quando a gente está identificando aí essa síndrome pós-Covid, após o período de infecção, é uma pessoa que ainda, né, não necessariamente sempre, mas em grandes casos, ela ainda está no momento de gravidade, tem as sequelas aí em outros órgãos, né, do organismo, então ela está ali numa fase ainda de recuperação, mesmo depois da infecção do Covid, e aí ela já estava, né, quase um mês, e a gente conseguiu captar, né, num dos atendimentos, ela, né, numa dificuldade ali de respiração, para falar um pouco, o que ela tinha de desejo foi muito interessante, nos chamou a atenção, que era o desejo de tomar suco de laranja e comer melancia. Né, ela estava contando isso para a filha dela e a gente estava fazendo acompanhamento junto. E então a gente, né, já pensamos em fazer a ação devido a outras questões de sofrimento que a paciente trouxe também, e era algo possível de se realizar com o auxílio da nutrição, porque sem a nutrição também estando presente e tendo esse diálogo conosco, não seria possível, né, a gente decidir essa questão nutricional, né, do que ela pode ou não pode alimentar ali no momento. Então, assim, ela não tomou o suco de laranja, não pôde comer a melancia por ser um alimento sólido, no momento ela não podia, mas conseguimos levar um suco de melancia numa taça bem bonita, então foi um ato, assim, muito interessante, muito bacana. Pode passar, por favor. Continuando essa questão, né, do trabalho multidisciplinar, a comunicação e a cooperação, ela é muito importante, tá? Não tem como falar que nós trabalhamos 100% sozinhos. Então, na nossa realidade hoje, a corrida de leito, ela acontece, né, entre uma equipe de diversos profissionais, como os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, é um exemplo, e de igual, como eu falei, né, de acordo com o nosso protocolo, de acordo com o número da nossa equipe, não há participação presencial da psicologia na corrida. Mas a todo momento a gente está discutindo os casos, a gente está comunicando com os outros profissionais, tudo isso é uma junção de saberes, né, em relação ao cuidado, né, em prol do paciente. Então, a gente também discute dentro do setor da psicologia, e, né, um fator, assim, muito importante no sentido de quando a gente precisa, né, de um direcionamento em relação a uma dificuldade, né, com algum caso, algumas questões que a gente às vezes não consegue enxergar, que é como se fosse uma supervisão, além da supervisão do João também. E uma questão, gente, em relação também aí nessa linha, nessa ordem da gente pensar, né, sobre os profissionais da saúde, a gente também realiza um acolhimento, ele não ocorre com frequência. E o que eu quero dizer com isso? Não é uma frequência no sentido de como a gente atende os pacientes e as famílias, mas a gente tem observado, assim, uma pressão muito grande, uma angústia muito grande, né, diante desses profissionais, lidando com uma doença nova, uma novidade para todos nós. Então, assim, a gente está vendo um desgaste emocional também muito grande, pelo fato, né, de lidarmos com muito mais mortes do que uma questão que não acontecia antes, acolher a dor e o sofrimento dos pacientes e familiares com um número, uma intensidade maior. Então, até uma reflexão que eu quero fazer, eu não vou entrar muito profundamente nesse ponto, mas quero deixar uma reflexão no sentido de que, na nossa profissão, né, vão existir aí dentro do hospital questões positivas, questões negativas, né? Questões positivas no sentido de quando tem uma melhora do paciente, quando ele recebe alta, mas ao mesmo tempo também tem esses casos, né, que viram óbitos, que a gente tem que acompanhar essa dor, um sofrimento muito grande. Então, assim, é muito interessante, é muito válido a homenagem, por exemplo, que a sociedade, todos nós fazemos, né, temos um respeito aí muito grande pelos profissionais da saúde que estão aí nessa linha de frente, né, lidando com esse vírus, com muitas questões aí envolvidas. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que tomar cuidado, assim, com a romantização de colocar esse profissional
num local, assim, de um super-herói, um poder sobre-humano, além do humano, né? A gente tem que entender também, nós temos as nossas questões, né? As nossas angústias, os nossos medos, mas, em contrapartida, nós, como profissionais de saúde, nós também temos a responsabilidade, né? Assim, não podemos também negligenciar o cuidado com a gente mesmo. Então, para cuidar do outro, a gente precisa cuidar da gente primeiro. Então, é válido pensar aí que, né, ter esse cuidado consigo, vocês já sabem, né, assim, a questão de fazer uma análise, uma psicoterapia individual também é muito importante. Então, ter essa rede de apoio também, né, da equipe. Então, tudo isso é válido. E só para exemplificar também rapidinho, um caso de uma paciente, mesma situação de síndrome pós-Covid, mas ela já está um tempo maior no hospital, ela está numa fase de recuperação e reabilitação, e ela apresentou umas dificuldades emocionais, né, relacionadas a uma grande resistência em fazer as atividades direcionadas pela fisioterapia. Então, a fisioterapeuta, né, nos comunicou, porque nem todas as situações a gente está presente para conseguir acompanhar e identificar essas questões emocionais que podem estar atrapalhando o processo aí de recuperação, que envolve outras áreas, né? Então, essa comunicação, reforço, né? Comunicação e cooperação é muito importante, com certeza isso vai ter um significado essencial no cuidado e nessa recuperação dessa paciente que já está aí num processo final, né, de uma deshospitalização, podemos dizer assim. Pode passar, por favor. Passo a palavra agora para a Beatriz. Bom dia, gente. Primeiramente, eu queria agradecer muito o João e a Letícia ter, né, me dado essa oportunidade de trabalhar na psicologia hospitalar, que eu me encontrei muito lá. E agora eu vou falar um pouco sobre a prática do psicólogo com o paciente. Primeiramente, o que é o I e o que é o UTI? A UI é a unidade de internação, mais conhecida como os leitos, os quartos. Já a UTI é a unidade de tratamento intensivo. Nós, do setor de psicologia, escutamos as angústias do paciente e de seus familiares. Quando necessário, a gente faz alguma pontuação para que o paciente e sua família consigam lidar de forma mais efetiva com as consequências emocionais do adoecimento do COVID. O psicólogo deve analisar a condição de entendimento do paciente e de seus familiares em relação à sua atual condição clínica. Essa parte quer dizer assim, o paciente entende o que está acontecendo no corpo dele, o familiar está entendendo as notícias médicas, e assim, os pacientes que eles estão internados na unidade de internação, eles geralmente têm melhores condições clínicas de serem atendidos por nós do setor de psicologia. Em cada leito da UI, a unidade de internação, tem um ramal, um telefone para o paciente. O que facilita o nosso trabalho, a gente pode ligar diretamente do setor de psicologia para o paciente, sem passar por ninguém antes. Já na UTI, a gente não tem esse telefone para o paciente lá em cima, o que complica um pouco o nosso atendimento, mas a gente faz da mesma forma. Na UTI, nem sempre os pacientes têm uma condição clínica favorável para ser atendidos. Quando eles estão entubados, por exemplo, como a Dani falou, a gente atende a família. Mas, quando o paciente tem condição de ser atendido, a gente faz chamada de vídeo para o celular dele ou liga normal, como o paciente se sentir mais confortável mesmo. O psicólogo hospitalar, ele também tem um papel de mediar as relações entre os pacientes e as outras equipes, e também com a família. A gente ajuda a identificar as principais demandas que geram, de alguma forma, um impacto emocional na vida do paciente ou na de seus familiares. E a gente ajuda também a fortalecer os recursos de enfrentamento de todos. Pode passar o slide. Obrigada. Essa é uma frase que eu escutei de um paciente meu, que eu vou falar o caso dele um pouco mais lá embaixo. Isso é só uma frase para vocês entenderem um pouco a diferença da UTI para a UI. Vamos lá, abre aspas. Quando eu estava na UTI de Covid-19, me senti como se eu fosse um vaso de plantas. Quando alguém lembrava que eu existia, iam ali e me regavam um pouco, mas nunca matavam a minha sede. Quando eu tive alta da UTI para o quarto, eu lembrei que eu ainda sou um ser humano. Então, assim, nessa frase dá para a gente entender o que é que o paciente passa dentro de uma UTI
principalmente quando essa UTI é de Covid, que tem que ficar isolado. Pode passar. Agora eu vou falar sobre a primeira visita dos familiares na UTI, pós-Covid. O que acontece? Quando o paciente tem alta da UTI de Covid-19, eles passam a receber uma visita por dia de algum familiar. Nessa primeira visita, nós do setor de psicologia devemos acompanhar, prestar o apoio necessário para o paciente e também para o familiar que está visitando. Além de trazer informações e orientações sobre a UTI. Orientar a lavagem de mão na entrada e na saída, orientar o horário de visita, orientar informações sobre o boletim médico, que horas que o médico deve passar lá para informar. Informar também sobre a rotina do setor, porque na UTI é um lugar que acontecem muitas intercorrências. Então, a gente pode, às vezes, marcar uma visita e a visita atrasar. Então, a gente já explica isso também. Também a gente explica para permanecer somente dentro do leito e coisas mais burocráticas, assim. E o psicólogo, ele também deve avaliar as condições emocionais do familiar e do paciente. E também entender qual o impacto emocional que essa visita está causando hoje para ele. Geralmente, esse primeiro encontro, após o paciente sair da UTI de Covid, tende a ser muito emocionante. Em alguns casos, chega a ser traumatizante. Eu vou comentar um caso que eu peguei lá no hospital, para vocês entenderem. Primeiramente, o familiar que está lá visitando, ele tem que entender o que o médico está passando de boletim médico para repassar para o restante da família. Porque a partir da primeira visita, o boletim médico diário, as notícias médicas, são dadas pessoalmente para quem visita. Eu fui acompanhar a esposa de um paciente que tinha acabado de sair da UTI de Covid, para não Covid. Quando a esposa do paciente entrou no quarto, a primeira reação dela foi não reconhecer o paciente. E realmente, ele estava muito inchado. A esposa ficou muito abalada emocionalmente quando ela viu a situação clínica do paciente. Antes do médico chegar no leito para dar as notícias, a esposa do paciente me perguntou se eu poderia gravar as notícias médicas que o médico ia passar para ela sobre o paciente. Eu falei que eu não tenho essa autorização, que realmente eu não posso fazer isso, então ela perguntou se eu poderia escrever as notícias que o médico estava passando para ela poder tirar uma foto e mandar para a família, porque ela falou que ela se desestruturou e não ia conseguir entender nada que o médico estava passando para ela. Aí eu expliquei que eu realmente não posso escrever para ela tirar foto, né? O médico também não autorizou. E aí eu percebi que ela estava muito desestruturada e perguntei para ela se tinha mais alguém da família perto do hospital. Ela falou que tinha uma cunhada dela lá perto. E o que eu fiz de intervenção nesse caso foi liberar na portaria essa cunhada, porque não pode subir 2 pessoas, é proibido, é uma pessoa por vez. Mas entendendo essa demanda e vendo como que essa esposa do paciente ficou emocionalmente, eu liguei na portaria e pedi para liberar mais uma pessoa. A pessoa subiu, escutou o boletim médico e vai repassar para o resto da família. Essa foi uma visita que eu fiquei do começo até o final. E isso não é muito comum. Normalmente a gente chega, fica um pouco, vê como que vai ser a reação emocional e se for tranquilo, a gente deixa eles aproveitarem a visita sem a gente. A esposa do paciente, ela estava muito aflita. E em certo momento da visita, o paciente começou a sangrar pela boca, o que deixou ela mais aflita e angustiada ainda. E ela estava sem luva, começou a passar a mão no sangue da boca dele, e é um sangue infectado, a gente não sabe que tipo de bactéria, infecção pode ter nele. Quando eu vi que ela estava se desestruturando dentro do leito, eu chamei ela para conversar do lado de fora, porque eu entendi que naquele momento não estava sendo benéfico para ela aquela visita. E depois de uma longa conversa, nós duas chegamos à conclusão que realmente não estava sendo bacana para ela ir na visita. Então, o que a gente deixou combinado é que, a partir do próximo dia, os filhos iam mandar notícia para ela, e quando ela sentisse vontade, ela ia vir acompanhada de alguém. E também poderia me avisar para eu subir e ir junto na visita com ela. Então, assim, esse caso foi basicamente isso. Pode passar o slide. Agora eu vou falar um pouco sobre os pacientes com Covid que têm filhos crianças. Algumas recuperações de pacientes com Covid-19 são longas, fazendo com que o paciente permaneça por meses internado. Quando esses pacientes têm filhos crianças,
é ainda mais delicado. A criança não tem o mesmo entendimento que o adulto para lidar com essa situação de enfermidade com alguém tão próximo a ela, o que pode acabar desencadeando reações emocionais não esperadas. Nós, do setor de psicologia, a gente tem liberdade de autorizar um menor de idade a entrar no hospital e nós temos que acompanhar essa visita, justamente para entender qual reação emocional que está desencadeando no paciente e também na criança. Eu vou contar um caso agora de um paciente meu, que ele ficou internado com a gente mais de 2 meses. Desses 2 meses, 35 dias, ele ficou internado na UTI de Covid. Inclusive, esse foi o paciente que falou aquela frase do início, que eu falei, que ele se sentia como um vaso de plantas. Durante esses 35 dias na UTI, ele foi entubado 2 vezes durante o processo. E esse paciente tem um filho de 4 anos, que com essa internação prolongada do pai, começou a apresentar reações emocionais não esperadas. Ele começou a ser agressivo, a se isolar dos familiares que estavam, auxiliando ele, enquanto sua mãe estava lá no hospital com a gente, auxiliando o paciente. Em um dos atendimentos, eu questionei o paciente se ele tinha vontade de ver seu filho. Expliquei que o setor de psicologia pode autorizar e acompanhar a visita, se for da vontade de ambos. Pela expressão facial dele, eu já entendi que ele não estava considerando essa hipótese dia nenhum da internação. E ele falou comigo que achava que não seria bacana o filho ver ele naquele estado. Eu levei esse caso para a monitoria, 2 vezes já, inclusive, discuti bastante sobre esse caso com o João. E aí a gente pensou uma intervenção que ele pudesse estar presente na vida do filho mesmo de longe. E aí eu propus para ele começar chamadas de vídeo, porque até então ele só conversava com o filho por chamada de voz. E ele não queria fazer a chamada de vídeo, porque devido à traqueostomia, à sonda alimentar no nariz, ele achava que o filho poderia assustar. Mas, enfim, ele concordou com a intervenção e certo dia ele ligou para o filho dele. E segundo o paciente, o filho, na hora, ele se assustou, como ele esperava que poderia acontecer. E o filho não quis render muito durante a chamada de vídeo, ficou se escondendo atrás da tia. Mas o paciente me falou que mesmo o filho se assustando um pouco, foi muito importante para ele ver o filho. E ele contou que depois que o filho desligou a chamada de vídeo, ele parece que sentiu um pouco culpado por não querer ver o pai e começou a fazer vários desenhos para o pai e para a mãe levar para o hospital. E também separou o bichinho de pelúcia favorito dele para levar para o hospital. E segundo o paciente, isso fez ele ter mais forças na reabilitação do pós-Covid, na síndrome, do Covid, como diz os meninos. E após um pouco mais de uma semana, o paciente teve alta hospitalar. Se é coincidência ou não, a gente não sabe, né? Agora pode passar o slide. A gente realiza também o atendimento à família para orientação quanto ao que conversar e como conversar com as crianças sobre o assunto, e também a gente pode fazer o acompanhamento das crianças quando necessário. Se a criança está com alguma reação emocional e ela quiser conversar com a gente pode receber no hospital, atender lá, ou fazer uma chamada de vídeo também, como for melhor para a criança. Pode passar. Então, esse sentimento de culpa é uma coisa que eu observei em alguns pacientes meus. E essa culpa de possivelmente ter passado o vírus para algum familiar, em algumas situações, é algo que geralmente não daria tempo de ser ressignificado, trabalhado, apenas durante o período de internação. Nesses casos específicos de culpa de ter passado o vírus do Covid-19 para algum familiar, para algum amigo, nesses casos eu sempre realizo o acolhimento. E perto do último atendimento, quando a pessoa fala que vai ter alta, fala que já tem uma previsão de alta, eu faço uma orientação de alta, para que essa pessoa continue o processo terapêutico, mas com um psicólogo clínico, que vai fazer um acompanhamento mais longo e tem mais tempo para ser um acompanhamento mais profundo do que a psicologia hospitalar. Então, a gente tem que reconhecer também quando o psicólogo clínico é necessário. Eu vou dar um exemplo desse sentimento de culpa. Eu atendi um paciente que ele tinha encontrado sua namorada para almoçar, igual ele fazia normalmente, e no mesmo dia foi visitar o pai para jantar à noite. Após 4 dias, sua namorada testou positivo para o Covid-19. Na mesma hora, ele fez o exame
e viu que também estava com Covid-19. 2 dias depois, ele foi internado e descobriu que o pai fez exame e também estava com Covid-19, devido ao jantar que ele foi. Eu conversei muito com esse paciente durante a internação. E eu percebi que a culpa que ele estava sentindo e o remorso não ia dar tempo de eu trabalhar com ele em mais uma sessão. Ele mencionou que ele estava com insônia, falta de apetite. E assim, esse paciente contou que a sua previsão de alta estava prevista para daqui 2 dias. E eu percebi que em 2 dias eu não ia conseguir resolver o problema desse paciente. Então, por isso, eu fiz a orientação de alta para que ele continue um processo terapêutico fora do hospital. Pode passar. Reações emocionais devido ao distanciamento social. Alguns pacientes, quando estão passando pela enfermidade do Covid-19, acabam sofrendo emocionalmente e podem apresentar insônia, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, dentre outras patologias. Cabe ao psicólogo diagnosticar as possíveis patologias e discutir o caso com a equipe médica, para, quando necessário, eles possam prescrever alguma medicação psiquiátrica que auxilie o paciente em seus sintomas. Vou contar também um caso que eu peguei. Esse caso eu ainda, assim, ele não acabou. Então, o final dele vai ficar meio em aberto, que eu ainda não tenho, né, a finalização, que o paciente ainda está internado com a gente. Esse paciente, ele já estava preparado para estubar. O que é estubar? É sair do tubo. Você entuba e depois você tem que estubar. Mas devido à ansiedade, ele não conseguia ser estubado. Eu conversei com a esposa desse paciente e ela falou que a saturação dele estava ótima, estava em 97%. E mesmo assim, ele tinha crises e ataques de pânico na hora de retirar, que ele não conseguia. Ele falava que estava sem ar, que a gente estava querendo deixar ele sem ar, que era para voltar com o tubo. E a esposa estava do lado dele, viu tudo, viu, assim, os dados também clínicos dele, né? E trouxe essa demanda para mim. Falou assim que estava com muito medo dele não sair do tubo devido à ansiedade. Falou que ele sempre foi uma pessoa ansiosa. E aí eu fui discutir o caso com a equipe médica. Conversei com a equipe médica, eles concordaram em iniciar uma medicação. Eles, inclusive, iniciaram essa medicação semana passada. Mas como toda medicação psiquiátrica demora umas 2 semanas, mais ou menos, para ter um efeito, infelizmente eu não posso concluir esse caso com vocês. Mas o que eu queria passar a ideia é que a gente tem essa liberdade de discutir todos os casos com todas as equipes, como a Dani falou com vocês. E eles escutam a gente, sim, e eles fazem o que tem que ser feito. E agora eu vou passar a palavra para a Bruna. Bom dia, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da nossa atuação, né, do nosso trabalho, e ressaltar também a importância do João e da Letícia diante dessa atuação, diante dessa ajuda importantíssima que eles trazem para a gente. Eu vou falar primeiro sobre as intervenções que fazemos no hospital, puxando um gancho do que Bia já falou, mas eu vou fazer uma comparação de como era antes e como está sendo atualmente, devido às adaptações por causa do Covid, né? Antes havia a possibilidade da presença da família, mais de um membro, em horários flexíveis, podendo ser até durante todo o dia, visitas de crianças, em alguns casos. E hoje em dia, existe um maior cuidado seguindo o protocolo de segurança impostos pela norma de saúde pública, né? E na UTI não Covid, as visitas restritas são visitas restritas diárias, com horários curtos, de 1 hora, e o boletim médico é dado presencial. E apenas um membro da família pode ir nesse horário, durante o dia, e a psicologia atua nessa visita, porque antes a gente conversava com o familiar pelo telefone, e nesse momento a gente pode estar ali conversando presencialmente, né, com o familiar. Na UTI Covid, existe a possibilidade da videochamadas, né, que possibilita um contato da psicologia com o paciente e traz a família também para mais próximo do paciente.
Hoje em dia, existe a possibilidade também do uso do telefone pelo paciente, o que antes não ocorria, pelo paciente que está acordado, né, que não está sedado, mas a psicologia orienta muito e conversa muito com os familiares para tomar cuidado, né, com as informações que chegam até o paciente, com as pessoas que conversam com o paciente, para não levar muitas informações de fora que podem estressar o paciente, que podem preocupá-lo nesse momento tão delicado, né? Existe a possibilidade dos áudios também encaminhados pela família. A gente, da psicologia, pede cerca de 4 áudios, do neto, do filho, do esposo, dando uma força para o paciente, ressaltando que está tudo bem, né, que vai dar tudo certo. E esses áudios a gente encaminha para a equipe de enfermagem e os enfermeiros colocam o áudio no ouvido do paciente. E já existiram casos lá no hospital onde o paciente sedado, ao escutar o áudio, se emocionou. Então, assim, foi muito legal. Nós também lá no setor de psicologia nos emocionamos muito, né? E nas visitas em casos específicos, como terminalidade, cuidado paliativo e uma piora clínica brusca e a possibilidade de óbito, existe a liberação, né, da visita da família, com todo o cuidado e com a paramentação necessária. Pode passar, por favor. Eu vou falar um pouco do projeto Bem Me Quer, que é um projeto que busca a humanização da internação, e é um projeto que é fixado no leito, que é nacionalmente conhecido como prontuário afetivo, que com a ajuda dos familiares são identificadas subjetividades do paciente, como o nome que o paciente mais gosta de ser chamado, seu time do coração e a sua música preferida. E dessa forma, o enfermeiro que vai lá no leito pode brincar com ele sobre o que está acontecendo com o seu time, sobre a sua comida preferida, pode chamá-lo pelo apelido. Isso é muito legal. E a equipe passa a tratar o paciente de uma forma mais personalizada e com mais afeto, né? E diante de um isolamento que o Covid causa, a equipe médica e os enfermeiros se tornam a família, né, daquele paciente. Então, esse cuidado, esse afeto é muito importante. E, por um outro lado, também para a família, saber que o paciente está sendo bem tratado, que tem todo esse carinho, tranquiliza eles também. Né? No próximo slide, eu trouxe a foto de como que é esse projeto Bem Me Quer, você pode passar, por favor, que é esse prontuário, e ele é colado ao lado do leito. Já aconteceu um caso onde eu acompanhei uma visita. Eu vou beber uma água aqui. Eu acompanhei uma visita e os familiares estavam muito emotivos. E por meio do projeto Bem Me Quer, eu consegui ver a música favorita do paciente, coloquei a música no celular e tornou o ambiente muito harmonioso e foi muito legal a visita. Pode passar, por favor. Vou falar também um pouquinho do pós-Covid, né, que mesmo após o período do isolamento, de passar dias na UTI, alguns pacientes precisam lidar com as sequelas, a chamada síndrome pós-Covid, né, e permanecer dias, em alguns casos meses no hospital. São sequelas cardíacas, pulmonares, renais, né, que levam o paciente a necessitar até de alguns tratamentos mais específicos. E, diante disso, a internação pode passar a virar até meses. E, de início, se entendia que era um vírus respiratório, mas o mesmo pode afetar quase todos os órgãos do corpo. É uma doença sistêmica, gerando insegurança e medo da morte devido a esse comprometimento. E, junto a essas sequelas, tem todas as questões psicológicas também, né? Que é o medo, a ansiedade, a irritabilidade e as alterações de humor, né? Que o paciente vive como se fosse um pesadelo que só se prolonga. E ocorre também a situação do delírio,
né, que é devido a internações muito prolongadas, onde o paciente tem muitas medicações no seu organismo, devido à sedação, pelo fato de estar longe da família, né, por causa do isolamento, ele passa a ter alguns sonhos, né, em sua internação, e quando ele acorda, ele acredita que aqueles sonhos foram reais, e acredita que um parente faleceu, ou um amigo, ou aconteceu alguma coisa com um amigo. Um caso que eu atendi, quando o paciente saiu da UTI e foi para o quarto, ele sonhou que o melhor amigo dele tinha falecido e que a filha estava grávida, e ele estava muito assustado. Aí eu conversei muito com ele e dei a ideia, né, dele conversar por videochamada com esse amigo, né, para ver que está tudo bem, e receber a visita dessa filha. E logo depois de alguns dias, depois de entender tudo que estava acontecendo, ele retomou a memória, ficou tudo bem, e é muito importante a atuação da psicologia nesse momento, porque muitos pacientes se assustam, acham que estão malucos, acham que estão doidos, então a psicologia atua explicando todo o processo do delírio e chamando a família nesse momento, né, para ajudá-lo a retomar a memória, a trazer fotos, né, para ele retomar toda a sua história e entender o que está acontecendo. E eu gostaria só de ressaltar que a psicologia, nesse momento, ele atua reforçando para o paciente que ele é um vencedor de ter passado por todo esse processo e está se recuperando, né? E junto a isso, reforça que ele tem que acreditar no hospital, que ele tem médicos capacitados, porque eu já atendi muitos casos onde os pacientes, devido a essa longa internação do pós-Covid, eles acreditam que estão sendo cobaias do hospital, que a todo momento, todo dia, os enfermeiros vão lá, dão agulhadas, fazem exames, e a melhora não vem, e os dias vão passando, e eles continuam internados. Aí eles não acreditam no hospital, não acreditam no plano de saúde, e surge essa insegurança, surge mais ainda a ansiedade, ficam ainda mais irritados, e a psicologia está ali, atuando para ajudá-los a entender esse momento, né, a controlar essa ansiedade e ressignificar todo esse sofrimento diante dessa internação. A psicologia tem um papel fundamental de escuta também e de ajuda para que o paciente consiga ressignificar toda a dor nesse período de internação e consiga acreditar na sua melhora. Agora eu retorno a palavra para a Dani, para finalizar. Bom, chegamos ao finalzinho, né, da nossa apresentação. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre as considerações sobre a morte. Não tem como a gente deixar de falar sobre esse assunto, né, apesar de ser um pouquinho difícil, ser um pouquinho um tabu falar sobre a morte, mas uma das funções, né, do psicólogo hospitalar é acompanhar e acolher a família, né, no processo de luto, nos casos de óbito. Então, né, em relação à realidade que a gente está vendo, né, lá no hospital atualmente, são, por exemplo, pacientes que estão internados e a família, por exemplo, desse paciente, várias pessoas foram infectadas, um outro familiar está internado em outro hospital, esse paciente conosco, diversos casos também, casos de óbito dentro de uma mesma família. Então, nós acompanhamos também esse processo de luto no sentido de quando a gente falou muito sobre o pós-Covid, né? Porque geralmente, né? Eu falei, não são todos os casos, é uma continuidade de uma gravidade, né? Da situação clínica do paciente. Então, né? Dependendo da conversa dos médicos, das notícias, do que está acontecendo nesse sentido de uma gravidade, de um processo talvez aí de terminalidade, a gente também acompanha essa família mais de perto
entendendo as suas dores, né, as suas fases aí do luto que surgem, e trabalhando com muito cuidado, né, com cada um deles, porque cada reação da família é diferente, né, é bem individual. Então, não tem como falar aqui, generalizar quais que são essas reações, né, num contexto, assim, mais geral. E, atualmente, né, nós temos feito o acolhimento na área externa ao leito, né, devido às questões, igual eu expliquei, pelo fato de a gente não entrar na UTI isolada, ou na unidade de internação, mas os médicos e enfermeiros também fazem esse acompanhamento junto ao familiar do leito de Covid, né, na área de isolamento. Então, é isto. E eu queria falar mais um pouquinho para finalizar, para fechar mesmo a nossa apresentação, com tudo que a gente falou. Pode passar o slide, por favor. Que é um trecho que a gente retirou do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Tá? Um livro muito bom, super indicamos também. E ele traz uma questão assim, importante que fala do corpo, né? A gente está num contexto hospitalar que lida ali com o corpo físico, a saúde física, mas a gente, como uma reflexão, né, de como nós, profissionais da saúde, principalmente aí no sentido psicológico, mental, o que a gente também pode pensar para além desse corpo. Então, o trecho fala, quando tocar alguém, nunca toque só um corpo. Quer dizer, não esqueça que está tocando uma pessoa e que nesse corpo está toda a sua memória de sua existência. E mais profundamente ainda, quando tocar um corpo, lembre-se de que está tocando um sopro. E este sopro é o sopro de uma pessoa com seus entraves e dificuldades. E também é o grande sopro do universo. Assim, quando tocar um corpo, lembre-se de que está tocando um tempo. Muito obrigada, gente. Bom, deixa eu agradecer, então, aqui a Beatriz, a Bruna, a Daniela, e eu queria, antes de fazer algumas considerações finais e abrir para o debate, resgatar aqui no chat um texto, né, uma expressão que a Lilian colocou. Meu respeito e admiração por todos e todas os profissionais que estão atuando no combate à Covid-19. Desde o começo da pandemia, navegando por mares desconhecidos e sem a carta náutica. Na verdade, está elaborando estas cartas náuticas ao longo dessa travessia, deixando um legado sem precedentes para a humanidade. Então, é uma síntese, né, que ela conseguiu, acho que conseguiu de uma maneira muito boa, para expressar dentro do nosso chat. E aí, né, acho que a primeira consideração inicial desse comentário é a seguinte, gente, olha, a Covid é uma doença extremamente séria. Acho que a primeira questão que a gente observa na fala das três que estão na linha de frente, na realidade são três profissionais que apresentam o que é a chamada linha de frente, né, do tratamento à Covid-19. Então, na realidade, a Covid é uma doença muito séria. O impacto, né, que elas recebem no cotidiano da prática delas, praticamente ao longo desse ano e alguma coisa dentro da prática da psicologia hospitalar, essencialmente o foco tem sido Covid, pelo número das internações, pelo número de casos que têm sido atendidos dentro da estrutura do hospital. Isso, na realidade, se fez até por necessidade, a gente acompanhou isso, não foi só do campo de estágio em que atuamos, mas, no geral, os hospitais tiveram que se redimensionar, tiveram que criar novos espaços de UTI, às vezes construir espaços de UTI não Covid, em espaços que não eram destinados para esse fim, para que os espaços existentes pudessem comportar as internações. Então, no hospital, a pandemia é concreta, no hospital, a pandemia é real. Eu acho que da grande questão
que a prática, e por isso o título, né, desse encontro de hoje, práticas do psicólogo, elas estão fazendo um relato a vocês daquilo que é prática. Claro, por trás disso tudo, vocês observam todo o embasamento de reflexões a respeito da psicologia, no campo da psicopatologia, no campo da psicologia do desenvolvimento, no campo da psicologia social, sobretudo no campo do atendimento da clínica. Né? O que é essa dimensão do lidar com o outro? Porque o outro, dentro desse espaço Covid, tornou-se um outro ameaçador. Né? O outro é aquele de quem eu posso contrair uma doença. E aí, né, vocês viram a própria expressão da Beatriz, no sentido que ela tenta formalizar a questão da dimensão da culpa e do tentar lidar com as questões que envolvem a culpa. Então, muitos dos aspectos, vocês podem falar assim, mas isso não nos lembra o cotidiano? A resposta é sim, isso nos lembra o cotidiano. Porque a psicologia, a clínica, ela não tira as suas intervenções de um espaço estratosférico. Né? Não existe aquela grande interpretação que você faz uma sacada, de repente tem um insight maravilhoso e devolve isso para o outro e pronto. Né? Num passe de mágica, as situações todas se alteram. As coisas não acontecem dentro dessa ordem. O hospital lida com as pessoas adoecidas, lidam com sensações subjetivas muito fortes. A Covid, sobretudo, do sintoma mais conhecido dela, que é a questão respiratória. Então, né, a gente vê o relato delas assim, olha, saturação de oxigênio, são coisas que passaram para o nosso linguajar, às vezes, cotidiano, né? Mas, na realidade, isso se expressa subjetivamente como falta de ar. E vocês imaginam que é um sujeito, que é uma pessoa que chega com uma condição assim, me falta o ar para poder respirar. Né? E o impacto que isso causa dentro da dimensão familiar e de uma família que a gente muitas vezes vai ter que colocar para ela assim, olha, você vai ter que acompanhar todo o caso à distância, porque a gente está lidando com uma doença contagiosa. Tá? E uma doença que exige parafernália, quer dizer, exige que elas usem todo uma vestimenta necessária para poder se prevenir, máscaras, óculos, enfim. Né? Mas no meio disso tudo a gente tem que resgatar, elas têm que resgatar a dimensão humana, essencialmente daquilo que é da ordem de poder fazer esse sujeito sentir que vale a pena apostar na vida. Tá? E sobretudo, né, permitir que a família se construa dentro desses espaços. Então, eu diria para vocês, olha, hoje a gente está num tempo ainda de impacto, hoje a gente consegue dizer sobre a dimensão daquilo que é da ordem da dimensão da prática, de referências que são adaptadas de outros processos, questão da intubação, da extubação, mas que tudo isso atravessado por essa nova referência que é a Covid. Tá? Então, eu quero deixar exatamente esse tempo final que a gente tem aí, essa meia hora, para que vocês possam estar perguntando e estar colocando. Estou vendo aqui dentro da questão do chat. No chat já tem duas perguntas. Pois é, eu estou vendo a Karen com a mão levantada, né? E estou vendo aqui no chat uma formulação da Betânia. Deixa eu fazer uma lida aqui na questão que a Betânia colocou, e depois, Karen, você podia escrever sua dúvida, que fica mais fácil para mim gerenciar aqui, tá? A Betânia colocou o seguinte, eu não paro de pensar no quanto isso tudo deve afetar vocês como pessoas e o que vocês fazem para conseguir lidar com esses casos. Aí a pergunta dela, falem. Então,
Eu acho que a gente é, assim, muito bem assistido, tanto pela nossa orientação que a gente tem dentro do hospital, que é a Letícia Maroni, tanto pelo João. O João deixa disponível o celular dele 24 horas por dia para a gente. Ele fala que a gente pode ligar, não só chamar no WhatsApp, a gente pode ligar para ele quando tiver qualquer tipo de dúvida ou demanda do hospital. E eu acho que o mais importante também é fazer uma terapia, para você não confundir os seus problemas com os problemas do hospital. E eu acho que isso é essencial para você fazer um bom trabalho lá dentro. Exatamente. É claro que alguns casos afetam a gente. Na supervisão eu converso muito disso com o João e ele ajuda muito nessa questão, a gente conseguir ressignificar, né? E claro que a terapia é importantíssima nessa situação, principalmente nessa atuação nos hospitais, e a Letícia também lá no hospital ajuda muito a gente a conseguir lidar bem com esses casos. Falando em Letícia, a gente agradeceu muito ela, ela está presente aqui entre a gente, estou vendo manifestação dela do chat, tá? Se você quiser e puder ligar a câmera, Letícia, tá? Ela não está presente aqui hoje, porque essa semana da psicologia, ela foi combinada com a coordenação de ser um processo mais interno, tá? Mas a Letícia está aí, ó, agora todo mundo podendo conhecer a Letícia. E aí, Letícia, eu te peço que você faça a pergunta a elas, tá? Bom dia. É um prazer estar aqui, poder ouvir um pouquinho as meninas falando, né, sobre a experiência delas aqui no hospital. É um prazer estar com elas aqui no dia a dia, dividindo tanta experiência e tanta coisa boa, né? Fiz uma pergunta aí, eu queria saber, na verdade, assim, o que elas têm para poder dizer com relação ao aprendizado delas aqui, o que elas vão levar para a vida delas, né, para a vida pessoal, para a vida profissional, qual que é o grande aprendizado que elas têm hoje, né, depois de atuar esse tempo aí com a psicologia hospitalar. Pode começar, Bruna, depois eu... Assim, esse estágio no hospital, a gente aprende muito sobre a psicologia, mas eu acho que faz muita diferença, principalmente em relação ao nosso lado humano. Assim, lidar com o outro, ajudar o outro, faz toda a diferença na nossa subjetividade. Eu tenho certeza que quando eu sair desse estágio, eu serei uma outra pessoa, assim, no cuidado com o outro, na forma de lidar com o outro, na forma de tentar lidar com o mundo, com as circunstâncias do mundo, isso eu tenho certeza. Eu ressignifiquei muita coisa, assim, que antes eu tinha certeza de muita coisa, hoje em dia eu vejo que eu não tenho certeza de nada, e que lá a gente aprende muito, muito mesmo. E eu ressignifiquei muito também a morte, o processo da morte, você morrer. Eu achava que era uma coisa, hoje em dia eu vejo como um processo da vida também lá, porque a gente vai ficando um pouco mais cascudo também com os dias que passa, porque a gente lida com a morte todos os dias a gente lida com o luto, com a morte, perder um paciente que a gente gosta e tal. E isso me fez virar outra pessoa. Eu entrei lá, uma Beatriz, e estou saindo outra Beatriz. Eu só tenho a agradecer, de verdade, todas as experiências que eu tive lá. São muitas considerações, na verdade, mas, assim, tem pouco tempo, né, que eu entrei, mas já vi, assim, uma potência que é essa experiência no sentido desse crescimento, dessa separação aí do que é o profissional e o pessoal, mas no sentido, né, pessoal, é uma questão, assim, de aprender muito com a história dos outros, que o sofrimento do outro é algo, né, cuidadoso, é algo válido, é uma coisa muito do real, né, da vida humana. Então, o respeito também, né, às demais pessoas, com a gente mesmo, também reconhecer nossos limites, várias questões, assim, e é um aprendizado, assim, que me fez ainda acreditar mais e ter mais confiança na atuação da psicologia, gostar mais ainda da nossa área, que é maravilhosa. Obrigado. Gente, seu Olavo está com a mão levantada. Seu Olavo, a Karen já manifestou que, na realidade, ela queria manifestar o parabéns a todos. Seu Olavo, você quer falar a sua pergunta, a sua questão?
Eu gostaria, na verdade, não sei se não é uma pergunta, é mais um depoimento que eu queria falar do lado de cá. Não como diretamente psicólogo ou professor da psicologia, mas como membro de uma família que há 2 anos atrás perdeu uma pessoa muito importante, que foi meu sogro, e era uma pessoa muito querida. Eu andava mais com ele do que ele andava com os próprios filhos. A gente era muito querido. E ele faleceu com 2 meses e meio de um tumor no fígado, assintomático. Quando descobriu, já tinha 10 centímetros do tamanho do tumor. E um dia eu cheguei no quarto lá no Life Center, ele estava sorrindo e falou comigo assim: olá, veio uma aluna aqui hoje da FUMEC e me atendeu. E eu gostei muito de conversar com ela. Ele era um cara, sobre a dor dele, muito fechado. Eu gostei muito de conversar com ela sobre algumas coisas que às vezes eu não sinto a vontade de falar com vocês, porque eu acho que vocês vão sofrer. E ela falou que te conhece, todo orgulhoso. Eu falei, então deve ter sido minha aluna, se é aluna da FUMEC e tal. E o quanto que isso foi estruturante para ele, enquanto ter a possibilidade de elaborar algumas coisas, de não falar com alguém que tinha um comprometimento emocional envolvido, de ter uma pessoa de uma outra instância para falar. E eu nunca imaginei, sendo ele mais reservado, o tanto que isso se daria certo, em primeiro lugar, e o tanto que isso foi estruturante para ele. Então, isso foi há 2 anos atrás, não sei se eram vocês que estavam lá, mas só para deixar o depoimento do quanto é importante esse trabalho para a família e para a pessoa que está com esse problema. Ok? Muito obrigado. Olá, obrigado por compartilhar algo tão próximo, né? Tão relativo a você. Olha, eu diria o seguinte, a questão da prática em psicologia hospitalar, tá? E aqui, então, deixa eu aproveitar para fazer agradecimentos a pessoas que contribuíram comigo quando eu comecei a pensar, a enveredar até a oportunidade de lidar com a prática da psicologia hospitalar, a psicóloga Alzira Lima e depois a Marisa Beccar. Na realidade, o hospital ele é um campo em que a gente tem esse impacto da clínica, onde a gente tem essa dimensão de lidar com algo que ainda não está escrito, né? Na realidade, a gente inventa a clínica, ela é uma clínica essencialmente muito do real, ela é uma clínica em que você tem um tempo muito curto de intervenção e que, na realidade, você vai pegar as pessoas realmente num determinado momento em que uma série de fantasias, de reflexões, de tudo aquilo que a gente define como viver, vem na forma de uma enxurrada, né? Vem na forma de algo que jorra assim, de uma maneira absolutamente intensa, de alguém buscando dar sentido àquilo que é a dimensão do estar sendo cuidado do seu corpo. Na realidade, a dimensão essencialmente do hospital é a cura médica. O hospital é, por excelência, o lugar da cura médica. É bom que a gente né, diga isso, a Daniela marcou, é um lugar onde a morte acontece na condição do real, né, da concretude, mas essencialmente o hospital é um lugar da cura. E aí essa dimensão, esse exercício de toda equipe, né, buscando dar conta de algo que vai mal nessa organicidade, esbarra o tempo todo com a dimensão da subjetividade, esbarra o tempo todo com essa dimensão do outro que, de repente, o que é, né, se sentir adoecido, o que é ter seu corpo virado, vasculhado, invadido, e tudo isso dentro de uma dimensão muito própria do buscar alcançar a cura. Então, eu digo muito, eu tenho certeza, Letícia concorda isso muito comigo, a dimensão do hospital, e quando eu escuto as 3 falando do lugar dessa formação, é uma clínica que produz marca, né? Outro dia, numa supervisão, fiz o seguinte comentário, o aço, a têmpera do aço é dado na forja, é dado no fogo, né? E, na realidade,
a Beatriz, a Bruna, a Daniela, as que antecederam elas foram formadas, num certo sentido, dessa têmpera, porque é suportar, muitas vezes, aquilo que é da ordem do insuportável, sem romantismo, né? Como disse a Daniela, muito feliz no início da fala dela, sem romantismo. Na realidade, a gente lida com essa questão, né, de poder tentar dar suporte, dar apoio, não é solução, vou deixar isso claro, né, é tentar dar apoio para aquele sujeito que está vivendo uma situação da ordem do insuportável, para que, de alguma maneira, ele possa se expressar. Tá? Às vezes, a gente cria, né, condições que facilitam a técnica, então, a utilização de um tablet para facilitar a comunicação, a possibilidade de usar um teclado, ou o desenho de um teclado para que um paciente que está entubado possa se comunicar, a possibilidade de um prontuário que diz respeito da subjetividade, que desconstrói essa noção de número, porque é difícil de falar, é necessário estar perto, porque vocês não têm ideia o que é um enfermeiro, o que é um médico no momento que sai de um plantão de 12 horas de unidade de terapia intensiva. O sujeito sai ali esgotado das suas forças, né? E a questão da Covid, aí se gera um problema, gente, que é pouco pensado, mas na realidade vocês imaginam, tá bom, UTI é um lugar onde você tem pacientes graves, mas a Covid nos apresentou muita gente grave ao mesmo tempo. Tá? A Covid exigiu e exige de nós a capacidade de interpretação de situações de crise. Tá? E aí, é lógico, não vou me furtar ao comentário, né? Infelizmente, no Brasil, lidar com tudo isso no momento onde o planejamento das ações de saúde, que a gente esperava do órgão do Ministério da Saúde, infelizmente, elas não aconteceram, e os modelos dos discursos totalitários que negam a veracidade do fato, eles se materializam no atendimento dessas alunas. Tá? Então, é a expressão que eu quero dar para vocês também, muito permeada pela dimensão emotiva, porque eu também não consigo falar disso sem efetivamente me emocionar com todas as dimensões que essa prática, que esse trabalho implica. Tá? Ô, João, Oi. Se vocês não tivessem deixado a apresentação focada só no Covid, a gente poderia ficar uma semana falando de tudo que a gente faz naquele hospital, sabe? Eu achei muito interessante sua colocação no início, que as porcentagens, os números que vocês escutam, para a gente, cada número é uma história de uma família que está sofrendo, cada número tem sua subjetividade e um jeito de intervir diferente com cada número. Então, para a gente, deixa de ser um número e passa a ser uma história. Então, assim, é lindo de acompanhar isso. Eu sei que esse momento não está sendo nada fácil, mas é muito bom a gente poder participar, para mudar de alguma forma, né, a angústia das pessoas, amenizar um pouco. Exatamente, Beatriz. Tá? Gente, o espaço está aberto, tá? A gente ainda tem tempo. Ô, João, tem umas perguntas aqui no chat, ó. Então tá, me localiza aí, que vocês conseguiram ver de interrogação. Nossa, peraí que é muita coisa. Mas pergunta não tem muita não, peraí. Não, tem muito reconhecimento. Muito reconhecimento. Né? Muitas falas da realidade, da expressão, né? E construções a respeito dessa questão desse momento. Eu sei, pela minha prática como professor, que, infelizmente, muitos também aqui viveram na família, ou às vezes até em relação a si própria, a questão do processo de adoecimento. Carmen. Eu quero entrar
Deixa eu ver se eu consigo aqui, a minha câmera não está abrindo. E eu já abri. Para agradecer a Letícia, aí, em nome da coordenação do curso Espaço Aberto para os nossos alunos, lidar com estagiário é um desafio, e fiquei feliz com a colocação da Letícia e de vocês, o quanto esse desafio tem contribuído na vida das pessoas, e contribuído com o conhecimento, e contribuído também para o nível de maturidade que eu vi você se colocando agora, viu, Beatriz, que sempre eu acompanho mais de perto, e muito feliz do nível de maturidade que vocês estão lidando com a situação e com competência técnica, teórica e científica. E da Letícia de ter apostado e aberto esse espaço, porque lidar com o estagiário não é fácil, é um desafio, e a cada momento o estagiário é intrometido, mexe no que não deve, vasculha tudo, e é um desafio para o profissional que lida com o estagiário. É aquele que tem que estar se inovando, renovando, e a todo momento atualizando, porque o estagiário cobra tudo. Então, agradeço aí ao hospital, em nome da Letícia, agradeço vocês, foi muito bom ouvir a apresentação e também trazer essa realidade do que ocorre dentro das instituições, que muitas vezes não são partilhadas dentro de um curso, como que é a vida dentro do hospital, como é que essas pessoas têm passado, porque muitas vezes nós estamos no lugar aí de familiar ou de amigo, mas não na linha de frente. E para estar na linha de frente, tem exigido de vocês não só conhecimento teórico, mas também um fortalecimento pessoal. E pude ver isso na fala de vocês. Então, é muito gratificante ver vocês saindo, concluindo, aí praticamente estão na reta final do curso, dando conta de responder a esses desafios. E Carmen, o quanto nossa população precisa. Ah, me diga. Juro, eu fico lisonjeada né, com o seu reconhecimento. Já é muita coisa para mim. Eu estou aqui chorando, porque a gente fica esperando vocês saírem, e o que eu colocava para você hoje, né? Saírem bem informadas, saírem dando conta dos desafios que a profissão nos apresenta. No momento extremamente delicado da nossa sociedade, vocês têm aí sim uma grande contribuição a dar. Nós precisamos, eu vi a fala do professor João, quero parabenizá-lo também, dos inúmeros desafios, e o desafio tem ocorrido em todas as áreas, e nós não podemos simplesmente lastimar e lamentar. Nós temos que dar conta de responder. Então, fico muito feliz com a devolução que vocês estão dando aí para a sociedade. E somos privilegiados, temos que dar alguma resposta. E vocês já começaram a dar. Parabéns pelo trabalho, parabéns, Letícia, pelo fato delas estarem também tendo essa oportunidade e você contribuindo na formação delas no dia a dia. Parabéns ao professor João. Obrigado, Carmen. Olha, deixa eu colocar para você o seguinte, eu vi uma fala da Betina, do interesse sobre o estágio. Por favor, Betina, você e todos os outros que têm interesse se manifestem ao professor Rafael, que coordena hoje a questão dos estágios no curso de psicologia. Tá? Mas já aviso que não tem muita vaga, então se quiser, já olha de uma vez. Tá certo, Beatriz, é isso mesmo. Mas, essencialmente, o seguinte, deixa eu deixar claro, né? A Daniela, a Bruna, a Beatriz, elas trabalham minimamente 4 horas, 4 dias na semana. Tá? Felizmente, é uma equipe que teve muita sintonia, nem eu, nem Letícia tivemos qualquer tipo de problema com ela, pelo contrário, às vezes elas querem, às vezes até dedicar mais tempo, né? E basicamente é isso, porque, é claro, é um trabalho que vocês veem aí de muita responsabilidade. Deixa eu responder também ao Romário, a questão da recepção dos outros profissionais de saúde. Romário, a gente já ultrapassou, felizmente, essa etapa, né? Antes a gente, muitas vezes, antes que eu falo assim, por alguns anos já, a gente discutia essa questão de como é que o médico aceitava o trabalho, sobretudo o médico, como é que o médico aceitava o trabalho do psicólogo. Hoje o trabalho do psicólogo é demandado, ele é necessário, inclusive ele é marco de referência
para qualificação e acreditação das instituições hospitalares. O que a gente espera, né, e acho que aí isso é uníssono de todos que trabalham nessa área, é de que a gente tenha ampliação das contratações de psicólogos hospitalares. Né? A gente está vendo aí, na realidade, pessoas, né, que estão sendo formadas com condição que elas possam estar tendo o exercício a respeito disso, tá? Letícia já te respondeu, Leandro, aí a questão da dimensão de um período de referência, né? Se perceberam hoje a questão de um campo de competências que vocês têm que formar para poder estar atuando dentro dessa área, tá? Olha, né, mais uma vez, quero agradecer, então, a coordenação da Semana da Psicologia, que abriu esse espaço. Espero, sinceramente, que o dia a dia, o cotidiano do hospital, ele possa ocupar mais espaço dentro da estrutura de formação do psicólogo, em termos do Brasil. É um campo que a gente necessita ter mais gente trabalhando, é um campo que a gente necessita ter mais construção, né, em relação aos processos que ali ocorrem. Mais uma vez, o agradecimento à Letícia pela ancoragem desses alunos, tá? E aí, a Beatriz, a Bruna e a Daniela, tá? Muito obrigado, tá? O reconhecimento da qualidade de vocês, do trabalho de vocês, tá? Eu só não posso já formar vocês de uma vez. Então, né, por favor, concluam a formação, né? O Admir já esteve aqui antes para lembrar vocês, olha, há um TCC a ser concluído, e agora abro a palavra, então, a vocês, para que vocês possam despedir das pessoas que nos acompanharam até o momento, tá? Eu queria agradecer, assim, imensamente mesmo a cada um que tirou um tempinho aí para assistir a gente, né, nossos relatos, as mensagens, não consegui ler todas, mas é muito gratificante, né, esse compartilhamento aí de colegas, né, da mesma aí profissão. Agradecer também a Carmen, tá, esse voto de confiança da Carmen, do João, da instituição, da Letícia, né, em confiar no nosso trabalho e, né, no nosso aprendizado, e com certeza vocês são um suporte, assim, essencial para que lá no início, quando eu tive a primeira conversa com o João, quando tive a primeira conversa com a Letícia, eu me questionava, será que eu vou dar conta? E sim, vocês com certeza fizeram parte né, desse dar conta e me auxiliar, dar um suporte, assim, essencial. E é isso. Eu gostaria de agradecer a todos que mandaram mensagem pelo chat, né, que deram uma força para a gente, que ressaltaram tudo que da nossa capacidade, né, diante dessa atuação, e principalmente agradecer o João e a Letícia, né, que eles são essenciais, né, para que a nossa atuação aconteça, para que seja todo esse sucesso. E ao João, que sempre ressalta, né, que somos capazes, né, que às vezes bate aquela insegurança, aquele medo, e ele está ali toda semana com a gente, ajudando, dando força, e isso, João, você pode ter certeza que é essencial para a gente. Muito obrigada a todos vocês. Quero agradecer muito o João e a Letícia também, porque isso tudo só foi possível por causa deles, esse amadurecimento, tudo que está acontecendo na minha vida hoje, desses processos bacanas, eu tenho sempre que agradecer aos dois. Muito, muito mesmo. E, assim, dá até vontade de chorar quando eu começo a falar disso, que o tanto que esse estágio me mudou, nada que eu falar aqui vocês vão conseguir entender. Então, minha única dica é, tentem o estágio na psicologia hospitalar, mas tenham certeza que vocês não vão querer sair dessa área depois. Gente, muito obrigado. Josemar, pode encerrar a sala e que vocês tenham uma boa continuação. Pablo, te cortei? Opa, bom dia. Bom dia, Pablo. Vou parabenizar a equipe, né, FUMEC. Acho que elas representam, né? Mas eu fiz uma pergunta lá
Resumindo assim, a pergunta é como que é estruturada essa notícia para o paciente quando ele é diagnosticado, né? Como que é essa triagem, né? Porque é uma notícia muito forte, né? E como que a equipe estrutura essa notícia para ele? Pablo, eu vou responder aqui para poder dar um fecho, tá? A internação, no caso da Covid, é de urgência. Então, na realidade, o que acontece é o seguinte: você tem aquela listagem daqueles sintomas que estão colocados, se montou toda uma estrutura, pelo menos aqui em Belo Horizonte, da Prefeitura Municipal, dos próprios planos de assistência médica, de consultas virtuais, e a partir do momento quando se tem agravamento do caso, sobretudo com sintomas respiratórios, leia-se, a pessoa começa a ter falta de ar, ela vai para o hospital. Então, a partir daí, é tudo muito rápido, tá? E na chegada ao hospital, a definição, se o caso ele suporta uma internação que não seja em UTI, ou se vai para a UTI diretamente. Então, a ação acaba sendo muito no depois, a ação acaba muito sobre da psicologia, tá? Isso que eu ia falar, a gente lida ação, com as reações emocionais depois do diagnóstico. Quem lida com o diagnóstico é só a equipe médica e a gente entra no depois. Exatamente. A equipe médica, o tempo dela é síncrono, é do momento, porque é urgência, é o cuidado de urgência. E os efeitos, então, da subjetividade, eles acontecem depois. E aí vale aquela questão, aquela máxima da clínica, de que cada caso é um caso. Né? Então, dentro dessa perspectiva que é construído isso. Agora, eu só queria, então, aproveitar para poder estar dizendo assim, olha, às vezes a gente vê na mídia, né, aquelas imagens da pessoa saindo da UTI e da equipe toda ali aplaudindo. Gente, isso ocorre porque, na realidade, é só vendo o cotidiano dessas pessoas diante de uma doença em que a gente hoje conhece muito mais do que um ano atrás, mas certamente ainda conhece menos do que o necessário. Então, é uma coisa, uma certa forma de toda a equipe expressar o reconhecimento pela condição desse sujeito que se interna de querer buscar se curar, de poder dizer para a gente que a vida vale a pena. Tá? Então, tá? Muito obrigado mais uma vez a todos. Um bom dia a todos